Boa tarde. Os vários papéis da mulher na atualidade. Este será o tema da palestra a ser ministrada pela psicanalista terapêutica com especialização em regressão ericksoniana e também consteladora familiar, Luciene Tanaka. A palestra será dia 20 de novembro, às 7h30 da noite, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino, a ACIA, que fica em cima do Banco do Brasil, no centro de Ouro Fino. E é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje com Luciene Tanaka aqui no Espaço Livre. Boa tarde, Luciene, um prazer tê-la aqui no Espaço Livre. Boa tarde, Lu. É um prazer imenso estar conversando com você para falar resumidamente sobre esse assunto. Os vários papéis da mulher na atualidade. Na verdade, a gente pergunta quais são esses papéis. Não existe uma resposta considerada certa, porque o papel da mulher na sociedade atual é o papel que ela quiser. Cada vez mais nós observamos as mulheres ocupando espaços, nós caminhamos cada vez mais para uma sociedade em que a mulher tenha mais autonomia para decidir seu papel, seja como grande executiva ou dona de casa, dirigindo ou fazendo mestrado. A mulher nem sempre desempenhou essas funções na sociedade. Nós sabemos que ela, por muito tempo, foi muito desvalorizada e em algumas situações ainda é. Da onde surgiu a ideia de fazer uma palestra nesse sentido? Na verdade, eu fui convidada pela Fabiana, que tem um grupo de mulheres, e ela me convidou para fazer uma palestra pedindo para que eu falasse de um assunto que eu achasse interessante. Como é um grupo de mulheres, eu acho muito interessante falarmos disso, justamente pela falta de valorização de algumas delas, baixa estima, que ainda existe. Então, a minha sugestão foi essa e ela de imediato acatou. A gente sabe que a mulher, desde o princípio, foi sempre marginalizada pela sociedade por muitos anos, e ela teve pouca participação, sendo fadada aos mandos do seu senhor ou do seu marido. E por isso desencadeou sentimentos de inferioridade, que era sinônimo de mulher, que após tantas lutas ela vem conseguindo seu espaço como cidadã e possuindo seus direitos e deveres iguais. Então a intenção é falar da mulher de um modo geral, mas também lembrando da mulher feminilidade, da autoestima, não só da mulher dona de casa, esposa, mãe, que trabalha fora, mas também a mulher do sagrado feminino. Existe uma diferença das mulheres através das suas classes sociais, ou as dores que afligem uma de uma classe alta, por exemplo, pode ser a mesma de uma mulher numa classe inferior? De uma forma geral, o que eu observo nas consultas, meus atendimentos, não existe classe social para isso. Essa sensação de inferioridade, essa baixa estima, ela afeta todos os níveis sociais. Então é mais um motivo para se falar um pouco mais disso. E a baixa estima existe, é muito comum ainda hoje? É sim, viu? Muito mais do que se imagina. Às vezes a mulher demonstra uma coisa, demonstra ser muito forte, porque é necessário, porque afinal ela está conquistando o lugar dela, só que ninguém é obrigado a ser forte o tempo todo. Tem aquela música do Erasmo que fala que dizem que a mulher é o sexo frágil, mas não é verdade. A mulher tem sido hoje em dia muitas vezes muito mais forte do que muitos homens. Sem feminismo nessa situação, mas apenas para ressaltar que a mulher tem vários papéis sim, mas ela não pode esquecer principalmente do papel da feminilidade, do sagrado feminino dela. A mulher no interior e a mulher da capital, para essas existe uma forma assim da mulher mais livre na capital do que no interior? Existe um pouco mais. A mulher que mora na capital, ela tem uma cabeça um pouco mais, uma mente um pouco mais aberta, ela tem um pouco mais de oportunidades do que as mulheres do interior. Isso é fato. Muitas vezes pela própria condição de estudos que ela teve, oportunidade, as daqui nem tanto, mas existe sim uma diferença de autoestima nesse sentido, mas mesmo tendo essa autoestima, ainda tem as recaídas, você acredita? E isso tudo pode ser influenciado também pelo homem da capital e o homem do interior, o homem ainda como uma forma de mostrar que sou homem e eu tenho domínio sobre ela? Não tenho dúvida sobre isso. Eu observo muitos relatos de homens do interior que querem ser os donos, eles é quem mandam, não gostam que a mulher aprenda a dirigir. Até eu costumo brincar, né, que os homens devem ter algum contrato com as autoescolas, porque as mulheres têm dificuldade de passar. Eu brinco com elas, vocês não têm que ter dificuldade, vocês têm que passar. Até mesmo porque é uma forma de ter uma certa liberdade de ir e vir. Mas eu percebo que muitas ainda têm essas limitações no interior. Com relação à religião, a religião também pode segurar uma mulher de ter ali a identidade dela mais aflorada? Depende
Depende da forma como ela vê essa religião. Se essa religião for uma crença limitante e se para ela isso for o certo, se ela comprar essa verdade como a única, pode sim ser um grande tabu no desenvolvimento dela e na visão dela consigo mesma. Então, a religião tem muitas igrejas que hoje estão muito preocupadas com a autoestima das mulheres. Eu mesma já fui fazer palestra em comunidades evangélicas que queriam falar sobre essa questão da mulher se valorizar mais. Então, graças a Deus, está havendo uma abertura dentro das igrejas para isso também. A infância, a adolescência, a mulher enquanto um objeto sexual de abuso, isso interfere nela adulta? Sim, depende também de como ela, se existe um filtro, porque a criança, quando ela vê, na televisão é muito claro isso, a mulher sempre mais como objeto, a mulher como objeto de desejo, as traições, enfim, se não tiver um filtro familiar, se não tiver um pai, uma mãe que sente, que converse, que pergunte ao filho, criança ou adolescente, o que ele pensa daquela cena, fica difícil que ela reconstrua uma identidade, ou que ela construa uma identidade da feminilidade, da importância dela como mulher. A gente está falando aí de autoaceitação da mulher enquanto ela se autovalorizar, ter uma postura diferente. Essa mulher, no caso, se ela tiver algum transtorno que aconteceu com ela numa infância ou mesmo da adolescência, ela pode também construir transtornos, como, por exemplo, o excesso de peso e uma magreza absoluta para desvalorizar o próprio corpo? Sim, dentro da psicanálise nós temos vários casos, por exemplo, de crianças que possivelmente tiveram vínculos cortados com a mãe, elas desenvolvem, geralmente, não podemos falar que são todos os casos, mas desenvolvem compulsão por comer. E quando o vínculo é quebrado com o pai, geralmente ela emagrece, ela pode vir a desenvolver a anorexia. E com questão a abusos sexuais, que também pode atrapalhar e muito a questão da mulher se ver como uma mulher bonita, como uma mulher desejável, sem o preconceito. Até hoje nós vemos aí quantas mulheres aceitam agressão sexual dentro de casa. Ela tem o tabu, acaba se deixando levar nessas situações, até mesmo dentro de casamentos, aceitando o abuso sexual por falta de valorização. Uma mulher que se sinta mais valorizada, que tenha autoestima melhor, ela vai conduzir melhor um relacionamento, uma família, a si própria na sociedade? Não tenho dúvida. É isso que eu venho batendo bastante com as mulheres, muitas mulheres que eu atendo e percebo essa baixa estima, para que elas aprendam a se amar em primeiro lugar. Não é o companheiro, não são os filhos, porque a própria Bíblia fala no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se a mulher não tiver essa capacidade de se olhar e se amar do jeito que ela é, fica difícil ela se valorizar dentro de um relacionamento, fica difícil ela se impor como uma esposa, se impor como mulher no trabalho, fica difícil ela tomar o lugar verdadeiro dela na sociedade. Luciene, do seu currículo que a gente vê, é consteladora familiar. Isso hoje está na moda? O que é constelação, que todo mundo fala de constelação familiar? Bom, a constelação é uma técnica, recurso muito utilizado, que agora está sendo muito falado, mas já existe há um bom tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Faz mais de 15 anos, quase 20 anos. Ele foi criado por Bert Hellinger, que faleceu esse ano, infelizmente, com 93 anos. É uma técnica, tem várias formas de constelação, mas a dele é através da física quântica. Então, explicando um pouco melhor, você tem 70% no seu corpo é água, o meu também é água, então o que gera energia é água. Então nós trazemos toda a energia dos nossos antepassados e muitas vezes a gente se observa reproduzindo comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, e são repetições. Então existe como a gente romper com isso, porque é claro que não é uma coisa consciente, é algo inconsciente, mas que é possível você romper com maldições familiares, romper com comportamentos repetitivos de mulheres do seu sistema, de homens do seu sistema, de relacionamentos abusivos, através da constelação. E isso é muito, muito gratificante quando a gente faz um trabalho e observa que isso foi rompido, que a pessoa consegue seguir, consegue deixar o que não é dela e seguir apenas com o que é dela. Agora, isso não usa a religião. Uma antropóloga, por exemplo, pode fazer, uma psicóloga? Sim. A minha professora, inclusive, ela era uma antropóloga.
né? O Bert Hellinger, ele largou a batina, ele seria um padre, e foi morar, conviver com as tribos Zulus, porque eles já faziam isso, faz parte dos rituais dos Zulus. Bert Hellinger não ficou nos rituais, ele pesquisou, ele foi procurar saber sobre física quântica. Então, eu gosto muito dessa técnica, principalmente porque existe uma explicação científica. Muita gente tem medo, né, de, eu vou fazer constelação, de repente baixa o espírito. Não baixa espírito nenhum. As pessoas que são representantes nem sabem quem elas estão representando, e cada vez que você colabora numa constelação, você sai constelado, é uma coisa maravilhosa. Poder ajudar as pessoas a se libertarem de padrões, de crenças limitantes, padrões repetitivos, de relacionamentos abusivos, etc., né? Você estava falando de pessoas que fazem parte da constelação. Como é? Você convida as pessoas para fazerem parte de uma constelação? E é só esse a única forma de existência da constelação ou existem outras formas? Eu costumo falar, né, que tem a constelação em grupo, que são pessoas que já constelaram comigo e que gostam de ajudar. São pessoas de confiança, porque tem que ter uma ética nisso. Eu não abro para pessoas assistirem, porque eu acho que não é um show. Nós estamos falando de problemas de uma pessoa que veio buscar ajuda. Então, tem muita gente por aí que faz constelação e que cobra dos representantes e que abre como se fosse um show business. Nada contra, mas não é a minha filosofia. Então, os representantes vêm por livre e espontânea vontade, é um trabalho voluntário, e a maioria dos representantes sempre voltam para ajudar em todas as constelações, porque se sentem bem. Esses representantes, eles colaboram com uma pessoa que está procurando um tratamento específico? Isso, essas pessoas às vezes nem conhecem quem vai ser o constelado, de preferência é melhor assim. E elas simplesmente se colocam à disposição para representar o sistema da outra pessoa que veio ser constelada. As pessoas não sabem o tema, nunca sabem, e não sabem quem elas estão representando. Quem sabe apenas sou eu e o constelado. Existe também a forma de constelação através de bonecos, que é a forma individual. Quando uma pessoa é muito tímida, é muito fechada, ou não quer se expor, porque tem medo de que alguém que esteja participando entenda ou reconheça o papel, então a gente faz dentro do consultório através de bonecos. E o resultado é o mesmo, tanto para um quanto para o outro. Eu já ouvi falar também de pessoas que fazem constelações com cavalos. Sim, existe também essa técnica dos cavalos serem os representantes junto com pessoas. Eu particularmente não faço esse tipo, né, porque tem que ter uma condição financeira muito grande para cavalos treinados, mas é muito interessante também. Se alguém quiser mais informações de constelação, eu posso deixar o meu Instagram, tá como Luciene Martins Tanaka, a serviço da vida. Então as pessoas podem entrar, me seguir e acompanhar as várias postagens que eu coloquei sobre constelação familiar. Tem muita coisa ali que pode tirar a dúvida de alguém, e a pessoa também pode entrar em contato comigo, que eu posso tirar a dúvida de quem quiser. A constelação também está sendo usada em alguns locais, principalmente fóruns, para tentar salvar um relacionamento? Sim, a constelação para fazer a mediação, né, em situações, por exemplo, de separação, está sendo muito pedida e tem tido um resultado maravilhoso, porque quando o casal vai constelar, eles conseguem enxergar que o que aconteceu vem, né, do sistema ou do marido ou da mulher, e eles conseguem ter a visão sem julgamentos, porque nós trazemos uma herança genética e, como a própria Bíblia diz, né, que nós podemos carregar as penalidades dos nossos antepassados até a 4ª geração, podendo se estender até a 7ª. Então, nos fóruns tem tido bastante resultado no sentido de apaziguar e os casais até se reconciliarem. Só um exemplo, uma pessoa veio, tem um tataravô que veio lá da Itália no navio, de repente no navio houve uma briga, ele assassinou alguém e constituiu uma família aqui no Brasil, e essa família tem alguma coisa que acontece sempre. Isso pode ser revertido numa constelação? Isso pode aparecer numa constelação familiar? Aparece. Posso dar comum? É mais comum do que a gente pensa. Eu posso até citar o meu exemplo. Quando eu fui fazer o curso, eu sempre fui muito cética, sempre quis ter certeza de que as coisas eram científicas. Então, eu procurei me informar antes de fazer a minha constelação. E na minha constelação, eu descobri que um familiar, um antepassado, havia assassinado alguém na Itália. A família da minha mãe não teve homens, só teve mulheres. E eu descobri que, na verdade, os primogênitos eram
eram homens, mas nasciam mortos. E eu, inclusive, tive um aborto espontâneo, que era um menino. E depois que eu constelei, uma prima minha mais jovem teve o primeiro filho faz 1 ano. Então, o primeiro menino, né, da família. É como essa pessoa, meu antepassado, deixou família na Itália com 3 filhos homens e matou um homem, então eram 4. As mulheres do sistema familiar que ele constituiu aqui no Brasil acabaram tendo que pagar essas situações, não conscientemente, mas não tinha homens do meu lado materno. Isso foi rompido, graças a Deus, com o nascimento de um menino. Agora faz o quê? 3 meses que ele nasceu. E depois de você ter conhecimento disso, na constelação, você conseguiu verificar se isso realmente era verdade ou se era apenas uma coisa que foi citado ali que poderia não ter fundamento? Não, eu constatei, justamente por ser muito cética. Eu cheguei no hotel no mesmo dia, eu liguei para minha mãe e na verdade era um segredo de família que minha avó e as irmãs não contavam por vergonha e só descobriram também quando o pai delas faleceu. Uma tia-avó confirmou que descobriu porque achou uma carta, ele falando tudo o que tinha acontecido, então foi uma grande surpresa para mim, porque eu mesma no início fiquei em dúvida, eu falei, mas nunca ouvi falar dessa pessoa, ele sempre foi uma pessoa boa, enfim, sem julgamentos, né, ele se sentiu acuado, acabou matando uma pessoa, encontrou a minha bisavó, se casaram e tiveram os filhos, mas só mulheres, os homens nasceram mortos, né. E a constelação foi feita com você, mas isso interferiu no resto da família? Sim, interferiu porque é como se você atirasse uma pedra num lago e aquilo fizesse aquele círculo, né, em volta. Eu percebi que a relação das filhas com as mães melhorou muito, da minha filha comigo, a minha com a minha mãe, da minha sobrinha com a minha irmã, das minhas primas com a mãe, melhorou todo o relacionamento, porque nós pudemos incluir as crianças que não puderam nascer, que eram os meninos. E aí nasceu o menino. E aí, agora, depois que eu cortei essas maldições, ou seja, que eu cortei esse padrão repetitivo de comportamento, nasceu um menino, o primeiro menino. Luciene, queria que você fizesse aí as suas considerações finais aqui para o pessoal do Espaço Livre, para quem está nos ouvindo, para as mulheres, convidasse também as mulheres para estarem na sua palestra. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e mais uma vez reforçar que vai ser um bate-papo, não gostaria que vissem isso como alguma coisa formal, mas um bate-papo entre mulheres, tentando despertar o sagrado feminino de cada uma. Que elas levem pessoas conhecidas que talvez estejam precisando, porque no pacote você pode levar mais uma para assistir. Depois vai ter um lanchinho e estarei à disposição para qualquer dúvida e fico muito feliz de ter sido convidada para esse momento, porque eu acho muito importante e não é questão de feminismo, é questão de resgatar a autoestima feminina. Por que sagrado feminino? Porque é o nosso eu divino, é a gente resgatar o nosso eu superior, nosso eu divino. Se eu não amar esse eu divino dentro de mim, é difícil eu falar de amar uma outra pessoa. Então é me amar como eu sou, o meu sagrado, o feminino. Aí a participação da Luciene Tanaka, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, pela oportunidade, mais uma vez, de falar tanto da palestra quanto da constelação. A palestra tem um tema, os vários papéis da mulher na atualidade, e será no dia 20 de novembro, às 7h30 da noite, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino, a CIA. Para que você possa estar nessa palestra, você precisa entrar em contato com a Fabiana Sarapo, através do telefone 99992 1502. A entrada terá um preço simbólico de R$ 25,00, sendo para 2 pessoas, ou seja, você pode levar um acompanhante. E você continue na nossa programação, agora com Rádio Serviço, depois o programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.